Você está no podcast Psi em Ação. Aqui vamos falar sobre o universo da psicologia e sobre os diversos temas da vida cotidiana. Então, pegue sua água ou seu café e vamos conversar. Olá, como vai? Espero que você esteja bem. Quero desejar as boas-vindas a você que está aqui no podcast Psi em Ação. Eu me chamo Daniel Russell, sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental e especialista em psicodrama. E hoje, nesse quarto episódio, nós vamos falar sobre suicídio. O tema de hoje é sinais de alerta de suicídio, como reconhecer quando alguém pode estar em risco. E para falar sobre esse tema tão importante, eu convidei a psicóloga Terezinha, que é psicóloga com foco em suicídio, e nós vamos falar sobre esse tema, e ela vai trazer também, né, a visão dela sobre essa temática. Então, eu já quero desejar as boas-vindas a você, Terezinha. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite. E pode se apresentar, né, para os ouvintes, falar um pouco da sua atuação, das suas especializações. Fique à vontade. Olá, Daniel. Olá, pessoal que está escutando. Eu me chamo Terezinha Oliveira, sou psicóloga clínica, especialista em gestalt terapia e psicoterapeuta EMDR, que é uma abordagem focada no trauma. E desde o início ali da metade da graduação até os meus atendimentos clínicos, venho me dedicado aos meus atendimentos com foco no suicídio, no trabalho de prevenção, né, do suicídio. Legal, bacana, Terezinha. E o que que fez você focar nessa temática, Terezinha? O que que te No, motivou a estudar sobre suicídio? no meio da graduação, ali antes de chegar na matéria de psicopatologia, começou aquelas Uhum. palestras, Setembro Amarelo, e sempre repetido, aquele tema muito superficial, sem saber as questões de manejo. E aí, o que é que eu faço com isso? E começaram a surgir pessoas próximas a mim que estavam lidando com essa situação, tanto na minha família quanto de amigos. E isso me acendeu assim uma luz de eu preciso entender um pouco mais sobre essa questão. E foi a Sim, partir daí que eu comecei a estudar. legal, bacana, Terezinha. E uma das coisas que eu gosto muito de perguntar quando eu sento para conversar, né, com alguma psicóloga ou psicólogo é por que a psicologia, né? Então eu pergunto a você, Terezinha, o que que fez você estudar psicologia, né? O que que fez você querer ser psicóloga? Sim, a pergunta clichê do primeiro período É, ali. Eu digo que eu exato. tenho duas versões para responder essa pergunta. A primeira, que eu acredito que é a mais bonitinha, de que eu sempre na roda dos amigos era aquela pessoa que os outros buscavam para desabafar, para pedir uma opinião sobre alguma coisa. E a outra é que eu gostava muito de CSI e eu queria ser perita. Hum, E aí, na uhum, época, pesquisando ali, né, o que é que a pessoa tem que ser para ser perita? E dentro das graduações tinha lá psicologia. Eu falei, nossa, eu quero ser sim. perita criminal. E ao longo do caminho fui descobrindo, né, que psicologia não era nada do que eu achava que era lá na minha cabeça de Exato. adolescente, né? Não era aconselhada a opinião, não era sobre isso. E também fui me afastando da Sim, ideia de ser perita criminal. Mas foi sim, isso que, né, me motivou ali no começo, né? Ser perita e estar num lugar que legal. as pessoas me viam como conciliadora também das situações. Uhum, legal, bacana. Interessante esse processo, né? Esse contato e quando eu paro para conversar com os profissionais da psicologia que relatam, né, como foi esse processo na entrada do curso, existe sempre uma identificação com algo, né? Uhum. Então, é muito interessante isso. E, Terezinha, hoje nós vamos falar sobre algo que é muito sério, né? Um tema muito sério e muito importante e que eu percebo que não é muito abordado. Na verdade, hoje nós estamos ouvindo mais, né, falar sobre suicídio, Uhum. mas antes era algo muito, é, não muito dito, né? As pessoas não conversavam, as pessoas tinham medo, existiam alguns estigmas, né, alguns preconceitos também em relação a esse tema, né? E para a gente já iniciar, eu queria que você pudesse falar aqui como podemos, né, distinguir entre os sinais de alerta normais de comportamentos suicidas, né,
e os sinais que indicam um risco imediato. Uhum. Sim, eu vou esclarecer um pouquinho até sobre sinais de alerta, porque a Uhum. gente propaga uma lista de comportamentos que sim podem ser observados, como Sim. mudanças, né, de comportamento, desde a alteração do sono até alterações de humor ali. É uma pessoa que ela sempre chega falando, brincando, e ela começa a estar mais retraída, mais calada, mais isolada. Então, no geral, são sinais que podem indicar que alguém está enfrentando algum tipo de dificuldade emocional. Uhum. Sim. E como, né, pessoas atentas, as pessoas que a gente convive, a gente vai lá procurar saber. Mas nem sempre esses sinais de alerta são evidentes, porque a gente ainda está numa sociedade que Sim. ainda reitera que vulnerabilidade, falar sobre emoções, principalmente as mais desagradáveis, ainda é considerado de fraqueza. Então, tem muitas Aham. pessoas que são treinadas a mascarar como elas realmente estão se sentindo. Então, no dia a dia, nossa, a pessoa está alegre, se perguntar, ela Sim. está bem, mas na vida privada, no íntimo, ela está enfrentando uma série de dificuldades emocionais, onde pode ser visto esses comportamentos, né, dela não estar conseguindo dormir, dela não estar conseguindo comer, dela estar se sentindo mais ansiosa, e ninguém em volta Sim. dela está sabendo por conta, né, dessa máscara que algumas pessoas utilizam, né, Exato. de demonstrar que estão precisando sim de algum tipo de ajuda. Então, os sinais de Uhum. alerta eles podem ser identificados, mas nem Tá. sempre, nem todo caso, eles serão evidentes para todo mundo. E é Tá. importante Uhum. desfazer essa ideia, pois quando há uma morte por suicídio, a Sim. família, os amigos, eles podem se sentir muito culpados de, nossa, eu não vi, como eu Sim. não sabia, sendo que nem em todo caso vai ser evidente esses comportamentos, Uhum. infelizmente. Exato. Mas você considera, Terezinha, alguns sinais que talvez sejam mais comuns, né, de alerta de suicídio, que as pessoas talvez precisam estar cientes? Enfim, na Uhum. sua experiência, né, no que você já vem estudando, você considera que existem sinais que são mais recorrentes, enfim, Sim. nesse processo? Sinais mais recorrentes são a perda de sono, a insônia, algo muito Uhum. frequente. A gente também pode notar no discurso da pessoa, como a pessoa fala, um tom de Uhum. desesperança, aquelas frases, né? Sim. Eu queria sumir, eu queria dormir, não Aham. acordar mais. As pessoas ficariam, né, melhor sem mim, ou eu não tenho como eu sair dessa situação. Então, frases que podem indicar ali uma sensação de desamparo, mesmo que as pessoas tenham amizades, tenham família, ela se sente Sim. desamparada naquilo que ela Uhum. está vivendo. Então, tem um humor deprimido também, às vezes bem presente, Sim. bem marcante, e ela Uhum. deixar de fazer coisas que antes ela fazia, que trazia prazer. Uhum. Esses são mais Sim. evidentes. Então, alguém que sempre estava socializando, tinha ali uma Uhum. rotina, é uma pessoa falante, e a pessoa vai mudando, às vezes não bruscamente, mas aos poucos Sim. ela vai deixando, ela vai mudando, ela vai É uma ficando mais mudança receptiva. gradativa, né? Uhum, sim. Então, Uhum. esses são os Sim. sinais assim mais evidentes. Quando a pessoa começa a falar esse discurso de não querer estar mais aqui, já pode acender assim uma luzinha, Tá. mas nem sempre as pessoas vão Uhum. falar e vão demonstrar mais nessa alteração de comportamento que é. Sim. E o sono tanto pode ser para dormir menos ou dormir mais. Então, Tá. isso também Uhum. muda de pessoa para pessoa, assim como também na alimentação. Pode comer menos, Uhum. mas também passar a comer mais. E tem os Sim. sentimentos também mais marcantes, que é a irritabilidade e essa tristeza profunda. Sim. Então, por exemplo, quando uma pessoa relata, né, que não tem vontade de sair da cama, isso também já pode ser um sinal de alerta, né? É claro que Sim. isso precisa ter uma recorrência, né? Assim Uhum. como o DSM-5 vai relatar, né, que os sintomas depressivos, para que a pessoa tenha esse diagnóstico, eles precisam Uhum. ter aí uma prevalência de 2 semanas, né, 14 dias, enfim. Então, se a Exatamente. pessoa traz, né, esse comportamento de não quero levantar, e isso, né, vem Uhum. acontecendo de uma forma frequente, isso também pode ser um sinal de alerta, Terezinha. A frequência, ela importa bastante, porque todos nós, ao longo do mês, pode ser que tenha 1, 2 dias no mês que a gente está, nossa, Aham. não queria levantar, não queria trabalhar, hoje eu não queria Sim, fazer nada. Isso é comum da nossa experiência humana, mas se sim. recorrente, eu Uhum. não quero sair da cama, recorrente, eu não sinto vontade de me alimentar, Aham. recorrente, eu estou sentindo uma sensação de desespero, de desesperança, uma Aham. tristeza que é não comum, como questões do dia a dia ali, já é um momento
para a gente ficar mais alerta. Como também tem sim, algumas pessoas que o clássico é esse, né? A pessoa ir parando de fazer coisas, mas também tem algumas situações onde as pessoas começam a fazer coisas que elas não faziam antes. Então pode começar um comportamento que é de risco. Ela vai para a festa, sim. ela consome mais álcool e outras Uhum, substâncias, outras drogas, ela pode tentar se envolver em brigas nos espaços sim. que ela está, começar a Uhum, dirigir, né, ou alcoolizado, ou dirigir em alta velocidade. Então, comportamentos que podem ter ali algum tipo de risco, pode ser sim, também ali um alerta. E nem sempre a própria sim. pessoa está consciente que ela está se Exato. colocando em risco. Em Quem vai risco. observar isso é quem está em torno, em volta dela. Uhum, sim, exatamente. Interessante você trazer essa perspectiva, né, Uhum. Terezinha? Interessante. E como podemos abordar, Terezinha, alguém que achamos que pode estar em risco de suicídio? Como é que a gente pode falar com essa pessoa? Sim, gosto de dizer que primeiro a gente começa com limites, conversando com nós mesmos, se a gente tem capacidade emocional de lidar com essa situação. Porque se a gente não tiver, a gente precisa chamar mais pessoas para também Uhum, perguntar: você está notando que fulano tá meio estranho, tá diferente? E a gente pode sim. se fortalecer no contato com outra pessoa para ter essa conversa com alguém que pode estar em risco de suicídio. Então, o primeiro passo é buscar um lugar que seja adequado, seguro, Uhum, que possa trazer, né, um senso ali de tranquilidade e uma preservação para a pessoa. E começar com sim. realmente aquilo que a gente está sentindo, dizendo diretamente assim: nossa, vou dar um exemplo assim, João, nossa, João, estou preocupada com você. Você tem Sim, andado mais calado, mais distraído. Você está passando por algum tipo de dificuldade? A gente pode começar com essa frase, para não falar diretamente tá. sobre suicídio. E ali a pessoa pode dizer se sim, se não. E aí a gente ir para diretamente perguntar, porque essa é a ideia de quando você pergunta diretamente sobre o suicídio, isso dá a ideia, sendo que não, o suicídio é multifatorial, tem muitas coisas Sim. influenciando numa tentativa. Então, perguntar vai ajudar a pessoa a perceber que, nossa, alguém está me enxergando, que eu não estou bem, Aham, sim. mesmo que ela não tenha pedido ajuda. Então, a gente pode, Uhum, a partir desse, eu estou preocupado com você, você tem enfrentado alguma coisa uhum. difícil, perguntar, você tem pensado em se machucar? Aham, Ou você já pensou em fazer algo contra você? sim, São frases que trazem um pouco uma suavidade para não falar a palavra, mas também é sim. importante em algum momento na conversa Uhum, falar. Você tem tentado tirar sua própria vida? Ou você já pensou? uhum, Porque isso vai indicar ali um pouco do risco da pessoa. Porque se ela diz que ela sim. tem pensado, é o momento de buscar ajuda profissional, sim, mas pode Aham, indicar um risco baixo. Se a pessoa sim. fala, nossa, eu já planejei, eu já tenho até dia, já sei como é que eu vou fazer nessa Uhum, conversa, e a gente precisa perguntar diretamente, você já planejou em tirar a sua própria vida? Se a pessoa disser que sim, sim. realmente é o momento de buscar, porque quando ela já tem um plano, uma Uhum, direção para a ação, isso aumenta o risco dela vir a fazer uma tentativa. sim, sim. E é Exato. importante, pode Uhum. falar. Não, sim, é interessante você trazer isso porque você traz uma necessidade, né, da pessoa Uhum, se aproximar, né, se uhum, achegar até a pessoa que está passando por esse momento, né, mas é uma aproximação que precisa ter um certo cuidado, né, uma certa exato. empatia, né, Uhum, um certo exercício também de se desconstruir, né, sobre uhum. alguns preconceitos, alguns julgamentos, críticas, né. É Sim, basicamente isso, né, Terezinha? sim, demonstrar tranquilidade também. Ah, As frases que eu falei são frases sucessivas, elas vão aumentando a intensidade da pergunta. E é importante não ter pressa nessa conversa, demonstrar sim, tranquilidade para a pessoa e deixar ela falar, demonstrar legal. respeito, não Sim, julgar, né? Escutar com atenção, porque a resposta dela vai indicar esses possíveis riscos que ela pode ter. exato, exato, perfeito, né? É muito importante termos esse olhar, né? Que nós precisamos ajudar, mas uma ajuda genuína, né? Uma ajuda sem Exato. julgamentos, sem críticas, Uhum. para que essa pessoa sinta o que você falou aqui, né? Eu estou sendo Uhum. ouvida, né? Eu estou sendo acolhida. E isso faz total diferença, né? Sim. E falando Da- sobre isso, Terezinha, que tipo de apoio ou recursos você percebe que podem ser mais úteis, né?
para ajudar alguém que esteja, né, enfrentando essa questão. Sim. Ainda sobre a forma de conversar, a gente falou sobre essa questão de demonstrar empatia, o respeito, né? Eu queria também Uhum, complementar falando para as pessoas que podem ter alguém, né, que está passando por essa situação, evitar pressionar a pessoa a responder ou a dar soluções. Porque se a gente vai com essa ânsia de tentar resolver, seja lá o motivo que tem deixado uma pessoa, né, dessa forma, pensando em tirar a própria vida, quando a gente já chega com a solução, a pessoa que está escutando, ela sente que você não está escutando ela, que você está nessa ânsia de resolver o problema. Por isso que eu sim, mencionei primeiro, né, de senta com você para entender se você tem é, condições emocionais para ter esse tipo de conversa. é, aham, Então, evita dar soluções e pressionar a é, pessoa se você é, for ter essa conversa. E você pode dizer, né, que independente da questão que ela traga, porque a minha uhum, dor pode ser diferente da sua dor, Daniel, né? O que me claro, causa incômodo pode ser diferente. Então você pode total, escutar uma coisa e não faça sentido para você, mas para a pessoa faz. sim, Então sim, tenta ser compreensível de dizer à pessoa que, nossa, eu não imagino como é estar nessa uhum, situação ou sentindo o que você está sentindo, mas eu uhum, estou aqui para que juntos a gente busque um apoio que seja especializado para que o suicídio nunca legal, seja, né, uma opção para você, né? Vamos pensar outras possibilidades ali. E não faça legal, promessas também para a pessoa, porque às vezes são uhum, situações, por exemplo, de término de relacionamento, né? E a uhum, pessoa está ali naquele sofrimento intenso e que o término foi só uma gota d'água que transbordou ali o copo dela começar a pensar no suicídio. Então a gente não faz sim, promessa de que, nossa, vou falar, né, com a sua parceira, com o seu parceiro, aham, para vocês reatarem ou algo nesse sentido, porque a gente não tem esse poder. E se você promete, depois aquilo não cumpre, a pessoa vai perder a confiança em sim, você e você pode perder ali um laço, né? uhum, Fragilizar o laço e sim. conseguir dar o apoio necessário. Exato. É um apoio que precisa ter uma responsabilização, né? Um senso de Isso. responsabilização muito forte, né? E muito grande, no sentido de agirmos, mas com tranquilidade, né? Oferecendo sempre segurança também a essa pessoa, né? Então é isso. Não é apenas uma vontade de querer ajudar, mas precisa ser uma vontade que traga esse senso de responsabilização, né, Terezinha? Que é o que Sim, você exato. traz aqui. Legal, bacana. E como podemos quebrar, Terezinha, os estigmas, né, em relação ao suicídio? Como eu disse, né, no início, antes nós não ouvíamos falar muito sobre a temática, né, do suicídio. Hoje existem, né, mais debates sobre esse tema. Existem vários eventos também, né, de conscientização. Mas eu gostaria que você pudesse falar aqui como nós podemos quebrar o estigma em torno do suicídio e encorajar as pessoas a procurar ajuda. Fazer isso que a gente está falando, fazendo agora, que é falar abertamente, não só sobre suicídio, mas sobre saúde mental, de forma geral, em todos os espaços possíveis. É muito bacana ver esse movimento, eu tenho visto dentro das igrejas, dentro das Sim, escolas, né? Espaços que a gente não ouvia, pelo menos durante o meu desenvolvimento na escola, não era uma coisa que se falava, né? Sobre as aham, emoções. Então, é muito bonito ver isso acontecendo agora e a gente continuar massificando no positivo essa conversa, não deixar apenas para os momentos das campanhas que são importantes, como Janeiro Branco, Setembro Amarelo, mas ao sim, longo do ano a gente conseguir fazer essas ações e principalmente fazer isso dentro da nossa casa. Escutar sim, genuinamente as pessoas com quem a gente convive, em casa, uhum, no nosso trabalho, aprender a validar que, como eu disse antes, né, a minha dor é diferente da dor da outra pessoa, e escutar, se educar sobre o assunto, né? De que eu não sei fazer isso, como é que é escutar, como é que sim, fazer perguntas aham, difíceis, mas a gente pode se educar. E eu acredito que o podcast está aqui cumprindo esse papel também de trazer educação claro, para as pessoas e promover, total, né, a saúde mental também, porque tendo essas conversas que são honestas, que demonstram uhum, compaixão e apoio, a gente quebra o sim, estigma. A gente quebra total, essa ideia, né, de que qualquer um uhum, está vulnerável, exposto a alguma questão de saúde mental. Não sim, necessariamente precisa ser o suicídio, mas o suicídio nesse sim, lugar de tabu, que tem diminuído com o tempo, mas as exato, outras questões de saúde mental ainda também têm muito estigma. E quando a gente uhum, demonstra compaixão, empatia, apoio, a gente diminui
essa ideia, né, da diferença, do estigma em torno do suicídio. Uhum, exato. Inclusive, o segundo episódio que eu gravei foi falando sobre estigmas e preconceitos, né, sobre os transtornos mentais. Eu gravei juntamente com a psicóloga Lucileide Silva. Então, se você ainda não ouviu esse podcast, né, se você que está ouvindo a gente aqui ainda não ouviu esse podcast, vai lá para ver, né, para ouvir. É em formato de vídeo, então tem vídeo e áudio, né? Esse episódio está imperdível e fala um pouco sobre a importância de desconstruirmos, né, esses estigmas e preconceitos. E aí, Terezinha, ouvindo você falar, eu percebo o quanto é importante o apoio da família nesse processo, né? Sim. E aí eu lembro até de um caso, de um relato que eu ouvi de um psicólogo, né, no qual ele estava atendendo uma pessoa que estava apresentando ideações suicidas, né? E aí essa pessoa entrou em contato por mensagem, falando um pouco da crise que ela estava enfrentando naquele momento. O profissional entrou em contato com ela, né? E aí desenvolveu uma conversa. Logo em seguida, entrou em contato com a companheira da paciente, né? E aí a resposta que ele recebeu da companheira foi que levaria a paciente à praia, porque é um lugar que ela gosta, é um lugar que ela se sente bem, né? E aí eu fico pensando no quanto essa fala também ela traz alguns estigmas, né, em relação ao suicídio, em relação à depressão, no sentido de, é só fazer o que gosta que vai resolver, que vai ser resolvido, né? É falta de força de vontade, enfim. Eu queria que você pudesse falar aqui qual é o papel, né, dos familiares ou dos amigos nesse processo, né? Eu sei que a gente já falou um pouco, você já falou um pouco sobre como poder ajudar, né? Mas eu gostaria que a gente pudesse focar nessa questão, né, dos familiares e amigos. Como é que você enxerga isso, né? Uhum. Né, oferecer apoio emocional, de que é um trabalho, não só, né, dos profissionais de saúde mental, mas também com quem convive com alguém que está enfrentando alguma questão. Importante falar do estigma, também trazendo essa ideia, porque às vezes a gente traz muita depressão associada ao suicídio, mas também existem outros transtornos mentais, como o transtorno Sim. de personalidade bipolar ou Uhum. borderline, que também são, né, transtornos que deixam as pessoas vulneráveis para o suicídio, mas o suicídio também pode surgir na vida de alguém depois de uma perda que é muito significativa, Uhum. que pode ser a morte de um ente, ou pode ser o desemprego, a perda do emprego, também pode trazer uma vulnerabilidade. Então, estou tocando nesse assunto para recordar que o suicídio é multifatorial e provavelmente tem um Exato. histórico ali na vida da pessoa que pode demonstrar ali fracassos, Uhum. pode demonstrar um senso de desesperança em muitos momentos. Isso vai trazendo uma vulnerabilidade para o suicídio, porque a pessoa começa a não enxergar um futuro positivo. E quem não tem Sim, depressão pode vir a desenvolver por conta desse pensamento. Então, exato. não é só, como você falou, voltar a fazer coisas que tragam prazer ou que Uhum. tragam bem-estar, né? E a família, como esse primeiro suporte ali, junto do paciente, ela tem mais acesso de conseguir identificar o que é que essa pessoa tem feito. Ela está muito trancada Exato. dentro do quarto. Já falei aqui como ter uma conversa, né, de aproximação. Então, buscar realmente, genuinamente ir lá conversar com essa pessoa, mas também se informar em termos de ajuda profissional. Quais são os lugares que eu posso buscar acompanhamento para essa pessoa ter segurança? Porque é uma Uhum. questão, principalmente quando a pessoa está em crise, ela não está segura, como também Sim, ela pode se tornar um possível risco, a depender do quadro ali da exato. pessoa. Porém, se eu já busquei informação com um profissional de, por exemplo, na crise, eu posso ir para um ambulatório especializado em emergência psiquiátrica, ou, em último caso, eu posso Uhum. ir realmente no pronto-socorro, em termos de crise, ou não, a depender do momento, eu vou ter que acionar o bombeiro, eu vou ter que acionar o SAMU, para Sim, entender situações que podem surgir ali no quadro daquela pessoa e eu estar amparada. Informação, ela é muito potente. Por isso, quando a gente tem sim, ela, a gente sabe, né? Nesse momento, exato. não, eu preciso acionar um profissional de saúde mental, ou não, eu preciso acionar Uhum. a emergência. E é Sim, uma coisa que eu digo assim, a família está nesse lugar de cuidado,
os amigos também, então busquem se cuidar ao mesmo tempo, para não ficar Sim, vulnerável. Pois a família exato. pode se sentir impotente, pode começar a ficar ansiosa de ver alguém que ama sofrendo. Então, o suicídio tem Sim, esse impacto em quem está uhum, em torno também. Então, buscar sim, criar ambientes que são seguros e acolhedores para todo mundo nesse processo de tratamento. uhum, perfeito. E como podemos ajudar, Terezinha, a construir uma rede de apoio que seja forte, né? E que seja consolidada para essas pessoas, né, que estão em risco de suicídio? Como é que a gente pode fazer isso? Em alguns casos, a pessoa ela não conta com a ajuda de familiares, infelizmente. E aí chega os amigos. Tem outros casos que são mais complexos, que a pessoa não tem rede. E a gente vai Uhum, ter que construir essa rede do nada. Então, eu é, sempre busco fazer um trabalho de resgate. Se lembra, pensa aí no seu passado. Teve algum lugar ou alguma coisa que você fazia que realmente trazia esse senso de potência, de tranquilidade, às vezes de bem-estar? Em algumas situações, a pessoa vai falar: Nossa, eu era de X religião, porém eu me uhum, mudei, eu fui perdendo, fui me afastando dessa religião e hoje eu não tenho um lugar, uma comunidade para chamar de minha. Então a gente vai buscar fazer um trabalho de colocar de volta a pessoa lá nessa religião, se ainda fizer sentido sim, para ela, de conectá-la de novo com essa comunidade religiosa, porque ali ela uhum, vai praticar a fé e vai ser um lugar protetivo para ela. Se ela fazia antes algum trabalho de hobby, já fiz jardinagem, antes eu fazia crochê, mas parei de fazer, a gente vai tentar botar ela nesses ambientes de novo, para que ela volte a se conectar com algo que já fez sentido no passado e que pode sim, voltar a fazer sentido. Então, nesses espaços, se forem espaços compartilhados como grupos, ali ela pode desenvolver novas amizades. No primeiro momento, óbvio, ninguém, não somos mais, né, enquanto pessoas adultas, como crianças, que a gente chega no parquinho, sim, troca um brinquedo e ali já nasce uma amizade. As coisas são exato. devagar, exige paciência. Mas uma vez que a pessoa está ali inserida no grupo, aos poucos ela pode ir Uhum, se conectando e construindo essa rede de apoio. Se sim, essa rede de apoio ela já foi existente, vai caber também ao profissional que está acompanhando e a própria pessoa, né, o paciente, buscar esclarecer, né, o que é o suicídio. Ele é multifatorial. Nossa, aconteceu uhum, isso aqui, esse é o meu histórico. E o profissional também vai poder orientar esses familiares e fazer com que a sim, pessoa também entenda que, olha, vai ter alguns momentos que a sua família, os seus amigos, eles não vão estar disponíveis, que infelizmente ninguém está exato. disponível o dia todo. Nem a pessoa lá na emergência, ela tem o tempo do plantão, né? Saiu do plantão, ela Sim, vai se cuidar, porque senão ela não aguenta pelo excesso de trabalho, pelo excesso da entrega. Então, fazer com que a pessoa que está pensando em suicídio entenda que sim, as pessoas se importam, as pessoas estão fazendo o máximo que sim, elas podem, assim como ela também está, já que ela está no espaço de cuidado, está buscando, né, a melhora dela, ela está fazendo o máximo que pode. Porém, vai sim, chegar alguns momentos que as pessoas não vão estar disponíveis. E aí, o que é que você pode fazer? Então, dentro da terapia, a gente vai uhum, fazer um trabalho também da pessoa conseguir identificar. Se eu legal. começar a sentir os pensamentos ou as minhas Uhum, sensações físicas, eles começarem a aumentar, o que é que eu posso fazer para tentar me uhum, acalmar? E a gente vai listar uma série de sim, coisas que a pessoa pode fazer. Então, primeiro, eu sempre digo isso para todo mundo, não só para os que estão pensando em tirar a própria vida, de o que é que você uhum, faz que realmente pode te conectar com tranquilidade, com bem-estar. sim, Então, lista essas coisas, porque essas uhum, vão ser as primeiras coisas que você vai fazer quando você começar a se sentir um pouco mal. E também sim, lista tudo aquilo que te causa desesperança, aquilo que te estressa. Então, pode ser que a pessoa coloque lá 5 coisas que estressam ao longo da semana. Se deu sim, quarta-feira, nossa, já tive uma briga com meu chefe, né? Briguei com a minha namorada, né? Aconteceu alguma situação que também me gerou um mal-estar. Então, eu coloquei 5. Na quarta-feira já aconteceram 3. Já é a hora de olhar na minha listinha de coisas que me acalmam. sim, Como é que eu posso me regular emocionalmente para me conectar com tranquilidade, para que isso uhum, não vá criando, né, uma bola de neve que sim, possa exato. desencadear uma crise. Então, Uhum, ter esse mapeamento é importante. E uma vez que eu legal. já fiz tudo aquilo que me causa bem-estar, tranquilidade, mas nossa, já fiz tudo.
e ainda não sinto que tem um efeito, eu começo a buscar o apoio das pessoas. Eu digo para os meus pacientes Sim, que ele tem que ter uma lista mental. Quem são os amigos? Que é para distrair, que é aqueles amigos que você vai falar bobagem, que você vai falar sobre uma série. Quem são os amigos que podem te apoiar no sentido da escuta, de fazer uma escuta genuína, sem julgamento? Porque no momento uhum, você vai conseguir identificar, eu preciso agora me distrair desses pensamentos ou eu preciso desabafar do incômodo que eu estou sentindo. Às vezes a pessoa dá sorte de ter muitas pessoas nas duas listas, às vezes não. E ter sim, isso, claro, pode facilitar ali o recebimento da ajuda. Em último caso, a pessoa vai buscar ajuda especializada, que aí vai ser o próprio psicólogo, psicóloga que está acompanhando, ou pode ser uma ajuda especializada lá no hospital, em contexto de crise, para que ela tenha o apoio necessário para diminuir o nível dessa ansiedade, do desespero que ela pode estar vivenciando. Lá vai ter uma equipe especializada uhum, dentro do hospital, provavelmente ela vai ficar em observação ali algum tempo, até regular e voltar para casa. Então, note sim, que eu dei aqui uma lista, um passo a passo, mas entendo que são coisas que às vezes acontecem simultaneamente e que é exato. um processo de tratamento, leva tempo, precisa de paciência, mas sim, Uhum, é possível, né, deixar de ter um comportamento suicida, né? Tem tratamento. é, Então, busquem ajuda, quem estiver sim, enfrentando desafio como esse. importante. E eu acredito que é importante também, Terezinha, falarmos da prevenção, né? Uhum. Então, eu gostaria que você pudesse falar se você identifica algumas estratégias práticas, né, que as pessoas podem adotar para trazer um cuidado, né, em relação à Uhum. saúde mental e, consequentemente, trazer também uma redução ao risco de suicídio. Sim. O arroz e feijão bem feito, Né? uma rotina. Nosso Sim, cérebro gosta de rotina, rotina saudável. Então, um feijão, arroz bem feito seria ter horário para dormir, horário para acordar, horário uhum, para se alimentar. Então, esse é o básico, é uma das primeiras coisas que a gente vai perguntar, como é que está sendo o sono dessa pessoa. Porque mesmo se ela dorme muito tempo, mas ela acorda esgotada, tem sim, alguma questão aí acontecendo que precisa ser uhum, investigada. Então, cuidar do sono, cuidar da alimentação, da ingestão de água, botar o corpinho para se movimentar de alguma forma, que uhum, não necessariamente precisa ser academia, pode ser que você sim, faça aulas de dança ou dance em uhum, casa, tenha um momento ali para se esticar, se alongar, né? Colocar, dizer para o corpo que ele está vivo, ele não está só isso, no automático, né? Do dia a dia uhum, de sair para trabalhar e fazer as coisas, mas tenha um cuidado, né, com a saúde, não só mental, mas a física, perceber o que é que esse físico, corpo está precisando. Outra coisa uhum, que pode trazer conexão são as práticas de autocuidado, de forma geral, que aí não envolve, nossa, eu tenho que botar uma lista imensa de 10 coisas. Não, pode ser pequenas coisas, essas que eu falei, mas pode ser que alguém goste muito de plantas, de jardinagem, isso tem deixado de lado, então a pessoa estabeleceu ali, não, vai ter um dia da semana que eu vou fazer isso, porque ali também vai ser atenção plena, vai ser sim, mindfulness, porque você está ali plantando, dedicando um tempo e uma exato. atenção para olhar para essas plantas. Pode ser um crochê, que você também está fazendo mindfulness quando você está ali Sim, fazendo crochê. Ou as práticas que são mais guiadas, como meditação guiada, o próprio mindfulness uhum, guiado ali, que a gente pode colocar em uma rede social, né, pesquisar e vai ter ali alguém para orientar. Pequeno, legal. começa com pouco, 3 minutos, Uhum, 5 minutos, 10 e vai sim, aumentando de acordo com o seu processo. Você vai perceber, né, o bem-estar que isso vai te trazer. Porque algumas pessoas, elas esquecem que a gente às vezes perde o contato com a nossa respiração. E quando a sim, gente nota, nossa, tá aquele peso imenso aqui no, na é, região do tórax, porque a gente não estava respirando como deveria. uhum, Então, voltar exato, a atenção para isso já pode trazer uma descompressão, que, nossa, eu estava legal. suspendendo o meu ar, eu não estava respirando Sim. direito. Como esse contato, né, Terezinha, com o próprio corpo é fundamental, né, nesse processo. Uhum. Porque quando eu trago essa consciência, né, para o meu corpo, né, para a respiração, eu consigo agir de uma forma mais consciente, né, Isso. agir de uma forma com a atenção mais no presente, né? Então Uhum. são estratégias que podem ser estratégias bobas, mas na verdade não é.
né? Porque você está ali o tempo todo estimulando a atenção para o aqui e agora, para o seu corpo, né? E Sim, é do uma quanto isso é habilidade importante. incrível. Uhum. Sim. É uma Quan- habilidade. Todos nós podemos desenvolver, né? Essa Aham. consciência de, nossa, antes de eu Sim. lidar com essa situação que está me trazendo algum incômodo, desagrado, deixa eu só parar 2 minutos para respirar, antes de ir para a ação, Sim. de fato. Uhum. E Uhum. principalmente, uma coisa importante, além dessas todas que eu mencionei, é manter Uhum. conexões que são nutridoras. Então, se Legal. eu estou num ambiente que pode ser em Uhum. casa, pode ser no trabalho, um ambiente que ele me traz mais senso de ansiedade, de desespero, eu preciso cuidar. Que às vezes são Sim. ambientes que a gente está num momento um pouco de impotência, como alguns trabalhos, de eu Exato. não tenho condições totalmente de influenciar aqui, mas o que é que eu posso fazer para reduzir o dano que esse ambiente Uhum. causa? E a respiração pode ser uma habilidade colocada nesse espaço de que no meu trabalho ele pode estar me causando algum tipo de adoecimento, mas eu vou estabelecer uma rotina ali de pausa, que eu vou pausar 2 minutos, vou fazer a minha Sim. respiração, vou me conectar, ou posso ouvir. Eu gosto muito da ideia de playlist que me salva. Então, eu sempre indico Sim. para a pessoa criar isso. Cria uma playlist que te salva, para você escutar ali ao longo do dia, né? Escuta de manhã, escuta de tarde, escuta de noite, para trazer Uhum. esse senso, né, de conexão consigo mesmo e fazer as suas coisas. Então, nota como é que está também o seu relacionamento com as pessoas. Se eles são Sim. nutridores ou não, se ele traz mais Uhum. sensação de desamparo e um pouquinho também até, né, de desesperança por não ser bons apoios. Uhum. Importante esse olhar também para as relações, né? Uhum. Jacob Levi Moreno, né, que foi o criador do psicodrama, ele já falava que existem relações que podem nos curar, mas existem relações também que podem nos adoecer, né? Uhum. Então, isso faz total sentido e traz uma conexão muito forte com o que você acabou de falar, né? Então, é Sim. importante também trazer esse olhar para as relações, né? Terezinha, já estamos chegando ao final, né, do nosso podcast, desse episódio. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria que você pudesse falar como podemos promover a conscientização sobre o suicídio e a prevenção nas nossas comunidades, né? No dia a dia, Uhum. enfim. Sim. Seja intencional. O que é que eu quero dizer com isso? Ser intencional é não esperar alguma coisa acontecer. É não esperar com que eu note que alguém está enfrentando algum tipo de dificuldade. Então, hoje mesmo eu posso levar uma ideia para minha escola, para minha empresa, para minha Uhum. comunidade, seja uma comunidade religiosa, ou a minha comunidade ali de grupos de amigos, ou no meu bairro, no meu condomínio, de começar a promover esses espaços, essas discussões para poder falar sobre nós, falar sobre a nossa vulnerabilidade. Então, a Uhum. conscientização é um passo importante que não precisa esperar acontecer. Busque informação, propague a informação também de qualidade, como esse podcast. Então, depois que você escutar, né, envia para mais Sim, pessoas, porque se isso, você entende, você tem uma informação potente, não faz sentido guardar. isso. Então, propague boas informações para outras pessoas. Em termos das pessoas que são profissionais, busquem capacitação para lidar com isso também, porque é um tema desafiador, mesmo para nós que estamos nesse lugar de cuidado, e esteja disponível se alguém, né, buscar pela sua ajuda, ou se você notar que é alguém que às vezes nem é alguém que você tem tanta proximidade, é alguém no Uhum. trabalho que você não conversa tanto, mas você está ali Sim, observando. Você também pode exato. estar nesse lugar de ir lá e ter uma conversa que é desafiadora. Existem hoje alguns canais de ajuda que podemos buscar pela internet mesmo. Então, um é um mapa de saúde mental, que lá eles colocam uma lista, mapeando todo o Brasil, de serviços que são gratuitos para pessoas que estão enfrentando alguma dificuldade emocional. Então, eles fazem através do CEP, você pode colocar o seu CEP e conseguir identificar se na sua região tem uma clínica escola de psicologia, quais são os Legal. locais que você pode ter um atendimento de plantão psicológico, que são, né, auxílios pontuais ali para uma questão, e você pode ter um direcionamento, uma orientação com um profissional de saúde mental. E tem o CVV, que além dos telefones, né, Uhum. 188, você também pode buscar ajuda online, através do chat também.
e o site Pode Falar. Esse é mais destinado para pessoas adolescentes, ali, jovens adultos, se eu não me engano, Uhum. é dos 13 anos até os 21 anos. E a pessoa Uhum. pode buscar ajuda online pelo chat e receber algum Legal. tipo de orientação. E são orientações gratuitas, né, Terezinha? Isso. Importante também Uhum. reforçar isso, né? Gratuitas, Uhum. enfim, para que você tenha esse suporte, esse apoio, né? Sim. E, Uhum. e qual mensagem, Terezinha, você pode deixar aqui, né, para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão ouvindo e vendo a gente nesse momento, né? Qual mensagem você gostaria de transmitir às pessoas que estão lutando com pensamentos suicidas, né, ou que conhecem alguém que estejam, né, nessa situação? Para pessoas, né, que estão enfrentando a ideação, né, o comportamento suicida, quero te dizer que sim, vai ter momentos que você vai sentir que não tem saída, que é interminável, que Uhum. não tem nada que possa solucionar esse problema, mas eu quero te dizer que sim, é possível resolver os problemas de outra forma. Você pode aprender a passar por esse momento desafiador, que de fato é um momento. Olha para a sua Sim. vida e nota que outros momentos você também viveu, que foi de felicidade, que foi de conexão. Então, você também pode transpassar esse momento desafiador para uma vida com mais qualidade, com uma vida que seja mais positiva. Nesse momento, talvez seja difícil visualizar um futuro positivo, mas com ajuda Uhum. profissional especializada, sim, você é capaz de construir esse futuro mais Sim. positivo. E para as pessoas, né, que acompanham familiares, amigos, Uhum. lidando com esse desafio, cuide-se, cuide-se bem Isso. para poder ofertar ajuda. Trabalhe a paciência para Uhum. todo mundo, né? Trabalhar a paciência, porque é difícil e é desesperador para nós também É, ver quem a gente ama sofrer. Mas a total. paciência e o cuidado conosco Uhum. vai nos permitir também passar por esse momento desafiador junto com a Exato. pessoa, né? Dizer para Uhum. ela que sim, a sensação é de estar só, mas estamos ali segurando a mão dela, estamos lado a lado para passar por esse desafio, né, em direção a uma vida com mais qualidade. Essa é a minha Legal. mensagem. Bacana. Muito obrigado, Terezinha. Foi muito bom ter você Eu aqui te nesse agradeço. episódio, né, falando sobre esse tema tão importante. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, né? Então, te agradeço pela disponibilidade e é isso. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.